Bom dia, bom dia. Em certa ocasião, fiz uma pregação aqui, através da internet, falando sobre o grande amor de Deus. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para uma conversa de Deus com Samuel, por ocasião em que ele foi à casa de Samuel, obviamente a casa dos pais de Samuel, na tentativa de ungir o que seria, ou quem seria o próximo rei de Israel. Na época, Israel pedia um rei. Israel começou a invejar os outros povos, os povos vizinhos. Todos eles tinham um rei. Deus adverte, olha, o rei cobra impostos, o rei, mas mesmo assim, o povo insistia, dizendo que queria um rei também à semelhança dos outros povos. Muito bem. Deus ouviu o clamor do povo e deu a eles um rei. Foi o rei Saul. Um desastre, o rei Saul. Arrebentou com o povo de Deus, matou profetas de Deus, arrebentou tudo, sua vida toda foi um desastre que culminou com o seu suicídio. Ficou enlouquecido pelo poder e terminou se matando com a própria espada. Essa foi a vida de Saul, primeiro rei de Israel. Isso porque Deus havia já escolhido o verdadeiro rei de Israel, que era Davi. E Deus manda que Samuel então vá à casa de Davi, à casa dos pais de Davi, para escolher aquele que deveria ser ungido, o próximo rei de Israel. Isso causa, inclusive, muitos ciúmes ao rei Saul, que tenta a vida toda querer matar Davi por ter sido escolhido rei de Israel e por saber que Davi seria o próximo rei de Israel. Acontece que porque Davi havia derrotado Golias e Israel havia ganho a guerra, Saul havia antes prometido a sua filha em casamento a quem fizesse isso. Foi Davi quem fez, matando Golias e acabando com a guerra, ganhando a guerra. O Saul deu a ele a sua filha em casamento. Davi casou com a filha de Saul. Mesmo assim, Saul persegue, querendo matá-lo o tempo todo. Foi um desastre da vida de Saul. Mas o que me chama a atenção, eu gostaria de chamar a sua atenção também, querido, é para a vida, o que Deus fala a Samuel quando entra na casa do pai de Davi ou dos pais de Davi. E ele diz o que vai fazer lá. Então, o pai de Davi manda desfilar os seus jovens vistosos. Manda vir o primeiro, homem forte, né, de aparência. Homem de aparência. Sabe o que Deus fala para Samuel antes que esse homem entrasse na sala para desfilar em sua frente? Deus fala para Samuel o seguinte: olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque Deus não vê como vê o homem. Olha a expressão, querida. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Você percebe? O homem vê a aparência. Deus vê o coração. E eu queria deixar com vocês nesta manhã de sábado,
Eu disse que hoje estaria fazendo uma pregação em horário alternativo, né? E depois à tarde, se tiver tempo, farei outra mensagem. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Você sabe por que nós, quando as pessoas, nós temos essa tendência de fazê-lo com raiva, com sentimento de vingança, porque nós vemos apenas as aparências das pessoas. Uma pessoa comete um erro, um delito, e nós vemos o delituoso ou a delituosa com olhos de rancor, com olhos de vingança, de raiva, somente pensando em seu delito. Então merece ser condenado porque ele é delituoso, ou ela é delituosa. Mas Deus não vê assim, porque Deus não vê a aparência somente, Deus vê o coração. A Bíblia, no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, conta a história de uma mulher, a mulher flagrada em adultério. Na verdade, aqueles homens donos da religião da época estavam querendo colocar Jesus em dificuldades e Jesus perdoar esta mulher. Nós vamos dizer a ele que ele não cumpre a lei, porque a lei manda que as tais sejam apedrejadas. Se ele mandar apedrejá-la, nós vamos dizer que ele não está vivendo o amor que prega, porque está apedrejando. Ele agora está nas nossas mãos. Certamente armaram flagrante de adultério, porque tinha que ser flagrante. Flagraram aquela pobre mulher em adultério. Levaram-na à presença de Jesus, que estava no templo, em uma parte especial do templo. E contaram a história. Foi flagrada e a lei diz que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus não respondeu nada. Encurvando-se, com o dedo escrevia no chão. Com o dedo escrevia no chão. Depois de alguns tempos, Jesus se levanta e olha para todos aqueles homens e diz o seguinte: aquele que de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Encurvando-se novamente, escrevia com o dedo no chão. Levantou-se novamente, não havia mais ninguém lá, senão somente ele, Jesus e a mulher. Jesus então olha para aquela mulher e pergunta: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E o Senhor diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aqueles homens viam só a aparência daquela mulher. Via só o exterior. Jesus, naquele momento, via o interior, a mente, o coração, a alma daquela mulher, que certamente, a essa altura, além do vexame, da vergonha que havia sofrido, estava arrependida de seu erro, arrependida de seus pecados. E Jesus vê esse coração contrito e arrependido, e já havia concedido, certamente, já havia concedido perdão. Por isso ele diz: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Então fiquemos, amados, com mais esse ensinamento sobre o amor de Deus. Deus só vê com os seus olhos de amor, de perdão, de acolhimento. Não vê com olhos de exclusão, de vingança, de raiva. Mesmo que a pessoa seja uma pecadora, delituosa. Eu não estou dizendo com isso que Deus ama o pecado. Não, Deus odeia o pecado. Porém, ama o pecador. Não é o pecado que Deus ama, mas Deus ama o pecador. Deus ama a pecadora.
E por isso Deus olha tanto o pecador como a pecadora com olhos e disposto a conceder a esse pecador, a essa pecadora, o seu perdão. Então, fiquemos com esse ensino da palavra de Deus, lembrando lá da época da escolha de Davi. Saul mandou vir o mais formoso, o mais bonito, o mais forte de seus filhos, pensando, é esse aqui que Samuel vai escolher para ser o rei de Israel. Na verdade, antes disso, Deus disse a Samuel, não olhes para a sua aparência, nem para a sua formosura. Porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência. Deus, porém, vê o coração. Então pense em Deus assim. Deus não olha como você, não olha como eu, não olha como nós, não olha como nós homens, seres humanos, olhamos as coisas. Nós vemos apenas o exterior, nós vemos aquilo que parece ser, e aquilo que parece ser nem sempre é. Nem sempre é, parece. E Deus vê aquilo que realmente é. Por isso, tomemos cuidado, que Deus não vê aquilo que aparentamos ser. Deus vê aquilo que nós realmente somos. Deus vê quem realmente somos. O que realmente cada pessoa, cada ser humano é. Ele vê o coração. Que Deus, pela sua graça infinita, possa ver. Não aquilo que a nossa boca fala, aquilo que dizemos ser, mas aquilo que de fato é o nosso coração. Estejamos em atitude de arrependimento diante de Deus, porque é exatamente isso que Deus vai ver em cada um de nós. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e nos dê a sua graça sempre.